Com efeito, não faço o bem que quero, mas acabo fazendo o mal que não quero, diz São Paulo. Olá, meu irmão, que Deus abençoe você. Nós estamos com muita alegria começando mais um vídeo refletindo a palavra do Senhor. Em especial nesse domingo, dia 27 de outubro de 2019. Só que a liturgia desse domingo nos convida a uma profunda oração. Assim como no domingo anterior, a liturgia nos convida a refletir sobre a necessidade de rezar. Rezar cada vez mais e melhor. E o impacto que isso dá na nossa vida, principalmente na nossa personalidade. Por isso, de maneira um pouco diferente, hoje eu quero refletir em cima da primeira leitura que nós refletimos na sexta-feira, dia 25, que é a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 7, de versículos 18 a 25, que vai falar justamente dessa necessidade de orar para que o Espírito Santo possa transformar a nossa personalidade, possa nos dar a graça da temperança e da mudança de vida. A liturgia diz o seguinte: irmãos, estou ciente de que o bem não habita em mim, isto é, na minha carne, pois eu tenho capacidade de querer o bem, mas não de realizá-lo. Com efeito, não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Ora, se faço aquilo que não quero, então já não sou eu que estou agindo, mas o pecado que habita em mim. Portanto, descubro em mim esta lei. Quando quero fazer o bem, é o mal que se apresenta. Com efeito, como homem interior, ponho toda a minha satisfação na lei de Deus, mas sinto em meus membros outra lei, que luta contra a lei da minha razão e me aprisiona na lei do pecado. Essa lei que está em meus membros. Infeliz que sou, quem me libertará desse corpo de morte? Graças sejam dadas a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Olha só, meus irmãos, São Paulo vai falar das suas fraquezas. São Paulo vai falar das suas misérias e da vontade que ele tinha de fazer o bem, mas ele não conseguia. Ele acabava se deixando levar pela carne. Ele deixava de lado as coisas do Espírito e deixava-se de lado e deixava-se levar pelos desejos da carne, pelas vontades da carne. Por isso que ele falava, já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E aí a gente vai falar dessa briga, dessa batalha, dessa guerra que a gente vive interiormente. Nós, como batizados, procuramos ser santos, procuramos fazer a vontade de Deus, mas devido aos convites do mundo, devido à sociedade que a gente vive, a gente acaba, na maioria das vezes, cedendo mais ao pecado, cedendo mais aos convites do pecado. E como que isso acontece? E por que que isso acontece? Queria contar para você a história de um jovem que queria ser santo, mas ele não conseguia largar o pecado na sua vida. Aí ele subiu para o alto do mosteiro, procurou um monge e pediu um conselho para o monge. Desabafou, colocou lá suas misérias. Falou: monge, olha só, eu tenho dentro de mim 2 cães ferozes, 2 cachorros ferozes que ficam brigando entre si. Um cachorro do bem e um cachorro do mal. Um cão do bem e um cão do mal. E eles lutam entre si. E assim são o espírito e a carne dentro de mim, que luta entre si. E ele perguntou: monge, qual desses cães irá vencer? O monge parou, refletiu e disse: meu filho, o cão dentro de você que irá vencer é aquele que você alimentar mais. Se você alimentar mais o cão do mal, que é da carne, com prazeres da carne, com vício, bebida, prostituição, pornografia, desonestidade, assistindo novelas, com más influências, maus amigos, com certeza o cão do mal irá vencer. Agora, se você, ao invés de alimentar o cão do mal, alimentar o cão do bem, com oração, jejum, penitência, reflexão, Eucaristia diária, com certeza o cão do bem irá vencer. E esse é o grande segredo da nossa vida de oração. Nós temos que mortificar o nosso corpo e alimentar o espírito. Nós temos que tirar em nós aquilo que é princípio de pecado.
E cada um de nós tem algo particular que é princípio de pecado. E é preciso que a gente se identifique e tire. Por exemplo, o diabético, ele não pode com doce. O diabético não pode nem com uma colherzinha de doce. Por quê? Porque o diabético em si ele tem uma fissura de comer doce e não parar mais. Da mesma forma é o dependente do álcool. Aquele que se reconhece como alcoólatra, que é dependente do álcool, ele não pode tomar nem o primeiro gole, nem a primeira dose. O alcoólatra, infelizmente, não pode sentar com a sua família no domingo e tomar uma lata de cerveja, porque ele sabe que ele não vai parar nessa lata de cerveja. E assim sou eu e você. O que na sua vida é início de um grande pecado? Se às vezes é o seu olhar para o corpo de uma mulher, para o corpo de um homem que começa o pecado, corte isso da sua vida. Se às vezes são as más influências, as más amizades que te levam para aquilo que não vem de Deus, corte sim as amizades da sua vida. Não tenha medo de tirar aquilo que é ruim, de discepar aquilo que é ruim. Nosso Senhor Jesus Cristo nos explica no Evangelho dizendo: cortai o mal pela raiz. Se o teu olho te leva a pecar, arranque-o. Se a sua mão te leva a pecar, corte-a. É nesse sentido da gente identificar dentro de nós aquilo que é a raiz do mal, a raiz da inveja, a raiz do pecado e arrancar dentro de nós. E isso é uma grande luta que só venceremos pela oração. E olha que a gente tem o testemunho de São Paulo nessa carta aos Romanos. Quem que era Paulo? Paulo era um homem extremamente inteligente, estudou na escola de Gamaliel, um homem extremamente poderoso, um homem extremamente cheio de si, mas escolheu, viu que aquilo tudo era um lixo. E o que ia fazer ele feliz era pregar o Evangelho. Olha o que Deus fez com Paulo. Paulo era um homem dotado de um temperamento colérico, um cara dinâmico, bravo, trancudo, que pegava e resolvia qualquer problema. E Paulo sofria as consequências desse temperamento colérico. Os pontos positivos do temperamento colérico de Paulo, que ele era um cara explosivo, que tinha energia para fazer tudo, que tinha energia para pregar, para nadar, para evangelizar, para batizar, para anunciar, para morrer por causa de Cristo, e foi o que ele fez. Então Paulo usou isso a favor do Evangelho. E eu te confesso que se Paulo não tivesse esse temperamento, talvez nós não teríamos conhecido Jesus, porque nenhum dos 12 evangelizou como Paulo evangelizou. Paulo ficava mais preso do que livre, e mesmo assim evangelizou mais do que os 12 apóstolos juntos. Paulo foi açoitado, foi apedrejado, lançado do precipício, foi espancado e ele não parava de evangelizar, porque era do temperamento e era da paixão que ele tinha por Cristo. Mas o temperamento forte de Paulo também rendeu para Paulo muitas inimizades. Ninguém suportava estar com Paulo. Paulo é um cara extremamente grosseiro, um cara de tão dinâmico que ele era, de tão explosivo. Paulo não tinha meio termo, ou era 8 ou 80, senão para ele não servia. Então, vários apóstolos discutiam com Paulo, vários discípulos discutiam com Paulo, ao ponto que Paulo discutiu com Pedro em praça pública e disse a Pedro: até quando você viverá como os pagãos? Olha o que Paulo fez com o primeiro papa. Imagina só, você com um problema dentro da sua paróquia falar de jeito com o seu pároco. Por favor, não faça isso. Mas olha o temperamento explosivo de Paulo. Paulo não tinha meio termo. E isso fez Paulo sofrer muito. Esse temperamento de Paulo fez ele sofrer muito. Mas Paulo também soube equilibrar essas situações. Ele alimentou mais o cão do bem, o cachorro do bem, com aquele vigor de evangelizar, de pregar a palavra, de não parar no sofrimento, de não parar na perseguição, de não parar na prisão, do que o cão do mal. Mas para isso, Paulo tinha uma intensa vida de oração. Paulo tinha uma intensa vida de penitência, uma intensa vida de jejum. E a nossa vida, meus irmãos, vai ser só batalha. Por isso, para vencer essa concupiscência que o catecismo da igreja nos ensina ao pecado, é preciso alimentar esse cão do bem, para que nós tenhamos os frutos do Espírito e não os frutos da carne. E como que a gente alimenta esse cão do bem? Com jejum, oração
penitência e abstinência. A igreja nos ensina, você sabia disso? Lá no Código do Direito Canônico, toda sexta-feira é dia de abstinência de carne. Porque ali é o dia que Cristo morreu na cruz. Então a gente mortifica o nosso corpo para ter autodomínio do nosso corpo e autodomínio da nossa personalidade. Por isso que a igreja nos ensina a fazer a abstinência de carne todas as sexta-feira. Por isso faça você também. Comunhão todos os domingos e, se possível, todos os dias da semana, para que Cristo viva em mim e não eu. Oração do Santo Terço e penitência. Tire pelo menos um dia da semana para você fazer jejum. O jejum que a igreja nos ensina é uma refeição, café da manhã obrigatório, e depois uma outra refeição leve, que é onde você ainda sinta vontade de comer depois das 15 horas, depois das 3 da tarde, e depois o jantar normal. Faça essa penitência, faça esse exercício de alimentar o cão do bem, de alimentar esse animal do bem que te dê forças para evangelizar, para que Cristo possa viver em você. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 23, São Paulo vai nos ensinar também a entender o que tem mais sido notado em nós, o que tem imperado em nós, os frutos da carne ou os frutos do Espírito. Gálatas 5, versículo 19 vai dizer que os frutos da carne são fornicação. O que é fornicação? Ter relação sexual fora do matrimônio, impureza, principalmente piadas indecentes. Piadas em conversas indecentes. Isso não pode estar na boca de um cristão. A pornografia não pode estar na boca de um cristão. Libertinagem, não ter disciplina. Idolatria, principalmente do dinheiro. Colocar o dinheiro acima de tudo e acima de todos. Feitiçaria, ou seja, esoterismo. Procurar tarô, quiromancia, signos. Procurar aquilo que está fora da doutrina da igreja. Bebedeira, ou seja, viver tonto. Tem gente aí que tão jovem já está caindo na bebida, daqui a pouco vai precisar trocar o fígado, porque já é escravo da bebida. E orgia. Se você vive com algum desses frutos, se você na sua vida apresenta algum desses frutos, que são os frutos da carne, mortifique a sua vida, mortifique a sua carne, para que possa imperar em você os frutos do Espírito. Quais são eles? Amor, alegria, paz, mansidão. O que é mansidão? Não se deixar ser provocado por ninguém. Às vezes vem alguém te provocar, te insultar e você compra aquela provocação. Não compre, não, irmão. Aquilo não é para você. Aquilo é Satanás querendo tirar a sua paz. Seja manso. E mansidão também se dá em saber resolver os problemas com calma, com paz, sem perder o equilíbrio emocional. Autodomínio de si e bondade. Esses são os frutos do Espírito. Convido você a fazer essa análise. O que você mais tem vivido? Quais são os frutos que você mais tem colhido na sua vida? Os frutos da carne ou os frutos do Espírito? Aproveite esse final de semana. Vá à ceia do Senhor. Comungue da mesa da palavra do Santo Evangelho e comungue também da mesa da Eucaristia. Um grande abraço e que Deus abençoe você.